Não, minha pergunta é justamente sobre risco, mas do ponto de vista diplomático mesmo e de política internacional. O Zelensky, ele fez uma opção, me parece, não sei se era a única que ele tinha, quero ouvir o professor sobre isso, mas quando China e Brasil tentaram intermediar algum tipo de conversa com a Rússia, né, bolar algum tipo de acordo e tal, o Zelensky foi muito refratário, teve troca de frases não muito diplomáticas entre Zelensky e Lula. O Lula deu entrevista, o Zelensky também respondeu, e isso causou um clima entre os países, entre esses dois países, de muita desconfiança, de desconfiança mútua, né? Mas havia um outro parceiro, que era a China, que estava ali tentando fazer essa intermediação, de sentar os representantes de Rússia e Ucrânia e tentar chegar a um acordo de cessar-fogo e de interrupção da guerra. O Zelensky, assim, o Putin também não estava muito disposto, confiante talvez no seu poder bélico, mas o Zelensky, que estava ali na posição mais emparedada, também não quis saber de levar esse acordo ou essa possibilidade de acordo adiante. Agora, conforme o Trump foi se mostrando como candidato favorito, ou pelo menos com muita chance de ganhar, ele também não recuou. Me parece, pelo menos a impressão que eu tive é que o Zelensky foi dobrando a aposta. E foi, então, seja por uma estratégia bélica, seja por falta de opção, ele foi tentar atacar ali a região de Kursk, que é uma região russa, e foi falando, não, vamos ver no que dá. Mesmo o Trump falando o tempo inteiro que, sendo pró-Putin o tempo inteiro e falando, verbalizando que os Estados Unidos iam parar de ajudar e tudo mais. Ele não tinha ainda formulado que ele ia oferecer um acordo comercial em troca, né? Tipo, você dá tudo de minério que vocês têm e a gente não deixa o Putin exterminar todos os ucranianos, mas mais ou menos isso estava ali indicado, que qualquer coisa que o Trump fosse mediar seria favorável ao Putin. Por que você acha que foi isso, professor? Por que o Zelensky esperou a eleição do Trump para negociar numa posição tão desfavorável e não topou negociar antes, quando China e Brasil se propuseram a intermediar essa negociação? Flávia, na verdade o Zelensky ele nunca confiou muito nas posições do Brasil e da China, né? Quando o Brasil e China se articularam, né, e propuseram, junto a outros países do sul global, né, intermediar a guerra na Ucrânia, né, isso não foi muito bem acolhido em Kiev, né? Temos que lembrar que em meados do ano passado, inclusive, né, a China, o Brasil e outros atores, né, participaram, né, de uma negociação com a Rússia, para a qual a Ucrânia não foi convidada, inclusive, né? Então havia ali justamente uma desconfiança de Kiev, né, que entendia que qualquer solução que viesse das mãos da China, né, Brasil e outros países do sul global poderia ser perversa para os interesses ucranianos, né? Claro que a eleição do Trump, né, também não é um panorama positivo e não tem se confirmado, de fato, qualquer âmbito positivo, muito pelo contrário, né? Mas na cabeça do Zelensky, certamente, né, os Estados Unidos é um aliado mais confiável do que China / Brasil e outros atores do sul global, né? Talvez ele não acreditasse que o Trump se decantaria tanto pelo Putin como está fazendo, né? Embora alguns desconfiassem, né, que isso poderia acontecer, até porque no próprio primeiro governo Donald Trump ele já tinha uma relação, né, ou buscou uma relação de confiança com a Rússia, né? De todos modos, né, eu acho que na cabeça do Zelensky o cálculo é muito simples, né? Eu aceitar um acordo ruim da China é pior do que aceitar um acordo ruim dos Estados Unidos, né? Porque com os Estados Unidos eu vou ter algumas garantias de segurança que a China e o Brasil não terão como me dar. Então, entre escolher um acordo ruim de um lado e de outro, na cabeça do Zelensky, é melhor escolher um acordo ruim do lado dos Estados Unidos, né? Porque eles poderão oferecer algum tipo, né, de apoio, de articulação, né, que o Brasil e a China evidentemente não teriam como oferecer e não ofereceriam, né? Eu estou falando em garantias de segurança mesmo para o futuro, né? Claro que essas garantias de segurança podem ter um preço muito alto, né? E aí a gente pode falar, por exemplo, né, das reservas de minerais críticos na Ucrânia, né?
né? Os Estados Unidos estão muito de olho nas chamadas terras raras, que são importantes para as tecnologias, inclusive tecnologia verde, tecnologia militar, né? Então talvez a Ucrânia tenha que pagar um preço alto, né? Mas certamente, né, na cabeça de Zelensky o cálculo foi muito simples, né? Um acordo ruim que venha de um parceiro russo como é a China, né, é pior do que um acordo ruim, né, de um parceiro tradicional da Europa como são os Estados Unidos, né? E aí ele se decanta por um acordo, né, com o Trump, né? Embora a gente saiba, né, que isso para a Ucrânia também está longe de ser, né, a melhor solução. Então eu ia perguntar qual é a sua avaliação sobre essa decisão do Zelensky, né? Porque vou até pedir desculpas pelas mensagens aqui da nossa audiência, que é uma pergunta meio seca aqui. O Jonathan diz assim: desconfiou do Brasil e da China, vendeu a alma para o Musk, kkk. A Nilza diz: segundo o professor, então é porque o presidente da Ucrânia foi muito burro. E o Diego Querubino diz: aí ele faz isso e toma um Trump na cabeça. Foi merecido? Então qual é a avaliação que o professor faz? Eu acho que sim, de certa maneira, né, que é difícil a gente avaliar a situação de um país que está invadido como a Ucrânia está, né, e que depende das armas norte-americanas para sobreviver a essa invasão. A guerra não teria durado o que está durando não fosse o apoio militar norte-americano, né, não fosse esse apoio aí da ordem de 100 bilhões de dólares, né, o Trump fala em 300 bilhões, mas ele inflaciona um pouco o número, né, mas são mais de 100 bilhões dados pelos Estados Unidos, né, para a Ucrânia, né. Evidentemente, não teria durado porque a Rússia teria tomado o país. Né? Exatamente. Então, a Ucrânia ela conseguiu resistir, está resistindo de alguma maneira, né, a esse assédio russo, apesar de ter perdido uma parte importante do território para as tropas russas, né? Então, na cabeça de Zelensky é um pouco isso, quer dizer, eu não vou fechar um acordo, né, ainda, mas era o governo Biden à época, né, a gente tem que lembrar, né, ninguém sabia se o Trump venceria ou não no mês de junho, né, evidentemente, né? Então, bom, eu não vou fechar um acordo com a China, né, vai que o Biden se reeleja, porque o Biden queria se reeleger até junho ainda, né? Eu posso perder o apoio americano, então, né, hoje parece uma burrice grande. De qualquer maneira tinha uma chance com a Câmara. Claro, evidente, né? Então, ele não estaria na situação que está hoje, né, se os democratas tivessem vencido. Aí a decisão dele teria sido correta, né? Continuar mantendo a relação com Washington, né, num governo democrata que manteria, né, esse apoio quase que incondicional à Ucrânia, né? Ninguém tinha como saber o que aconteceria nas eleições, né? A gente está falando de uma proposta feita pelo Brasil e pela China em maio, junho do ano passado, né, quando não havia, evidentemente, o Trump com certeza de vitorioso, longe disso, né, nas eleições, embora fosse um candidato muito forte. Então, enfim, vendo de maneira retroativa, parece uma burrice, né? Mas um país que está lá, né, assediado pela Rússia, invadido pela Rússia, né, e boa parte do armamento que vem é dos Estados Unidos, não vai fechar um acordo com a China nem com o Brasil, né, querendo um acordo ruim, né? Vai esperar que a situação se mantenha, né, o apoio americano se mantenha, e para isso, né, o voto de confiança dos Estados Unidos naquele momento. Agradeço a Nilza aqui que diz: gente, olha a situação que a gente deixou a Luísa, foi mal aí pelo último comentário. Não, Nilza, eu adoro que vem umas perguntas assim, ó, eu faço a pergunta e ponho a culpa em vocês, tá? Né, Flávia Tavares? Agora tem... e aí eu acho que tenho mais uma pergunta sobre essa decisão do Zelensky e essa reconfiguração, né? A gente está... Não sei se o professor concorda, se a Débora concorda, porque isso passa inclusive por OMC, por outras coisas, mas a gente está num processo de esvaziamento dos órgãos multilaterais, dos plenários de consenso, dos plenários de negociação, e está nessa fase de, novamente, né, de repetição da história, de ascensão desses homens fortes, desses superpoderosos, como é o Trump, como é o Putin, como é o Xi Jinping, que vem num processo de autoempoderamento, que tem, inclusive, levantado a orelha de muita gente do Partido Comunista, né, porque ninguém gosta... Nem os comunistas estão tocando. Né? Ninguém gosta de ver alguém que começa a concentrar poder dessa forma. Então a gente... E aí isso coloca a própria União Europeia em xeque, né? Lembrando que o Brexit foi um momento de atuação de um desses homens fortes, entre aspas, né? Do Boris Johnson fazendo ali uma campanha super agressiva e convencendo o país a votar pela saída e etc. Os países da Europa retomam, né, um pouco esse mesmo caminho, né, de escolher então esses homens ou mulheres, tá? Tô falando homens, mas é porque a maioria é mesmo homem, mas no caso da França, por exemplo, é a Le Pen que representa isso, é a Marine Le Pen, né? Então, eu queria discutir um pouco isso.
esse caminho de concentração de poder nessas figuras, tanto do ponto de vista econômico, antes de eu devolver para o professor Paulo, até porque assim eu ainda te aproveito aqui um minutinho antes da gente caminhar para o encerramento do programa. Perfeito. Como é que isso afeta? Eu acho que é mais uma questão política mesmo, assim, a economia vai vir na sequência da política, que a gente está vendo um paradigma, não é mais entre esquerda e direita, mas entre defensores da democracia liberal e defensores de autocracias e de iliberalismo. Gosto de usar muito essa expressão, né, da democracia liberal do Viktor Orbán lá da Hungria, de tempos atrás. E eu queria reforçar uma coisa que o pessoal ficou zoando e tal. Eu sou super a favor de ter humor, principalmente porque senão a gente enlouquece acompanhando as notícias todo dia. Mas é muito doido pensar que, tipo, a postura do Trump ela é ruim para os Zelensky na medida que ela se aproxima do Trump e, portanto, do Putin, e, portanto, da posição que China e Brasil tinham, mais ou menos. Porque o que você tinha... eu vi muita gente de esquerda na internet, não vou dizer que era a maioria, porque não tem como saber, mas assim, dizendo assim, não, o Zelensky tem que se render, ele está sendo egoísta, ele vai ficar levando essa guerra. A postura de parte de pessoas próximas, assim, vamos dizer que são mais afeitas ao PT e tudo, e ao Lula, era uma postura de que o Zelensky tinha que desistir da guerra, sabe? Então é muito difícil você querer que o cara lá, que tá lá na linha de frente, literalmente, se aproxime de grupos que estão achando que a melhor saída é ceder pro cara que tá invadindo o seu país, entende? Não tô dizendo que é todo mundo, nem que essa visão é unânime. Hoje em dia já tem a galera da direita, por causa do Trump, querendo passar um pano pro imperialismo do Putin, mas é só para reforçar de que, tipo, mesmo que a gente goste mais da galera do sul global, ou que a gente goste mais dos Estados Unidos e da Europa, essa disputa entre democracia liberal, as liberdades individuais, direitos individuais, a autodeterminação dos povos, está de um lado, e os imperialistas, autocracias e pessoas que não gostam de liberdade de expressão tá do outro. Uhum. Independentemente se a coloração é vermelha ou azul, ou trocada, como é no caso dos Estados Unidos, que é estranhíssimo, mas enfim, eu acho que valia a pena reforçar isso, porque mesmo que sejam as pessoas os países ou as posturas que geralmente eu gosto, não necessariamente elas vão estar alinhadas o tempo todo em todas as frentes. Sem dúvida, mas quando você compara o que o Brasil e a China propunham naquela época com o que acabou acontecendo, porque eu acho que o argumento do professor Paulo ele é perfeito. Exato. Se os democratas tivessem ganho, e havia uma chance meio a meio ali, até o dia da eleição. A gente, na véspera, estava discutindo quem que estava favorito e não estava claro, né? Pelo menos pelas pesquisas e pela percepção ali do cenário. Mas... hoje, olhando, claro, engenheiros de obra pronta, né? É difícil. Eu só queria pontuar justamente que, assim, a gente tá achando ruim, mas ela foi se aproximando de uma posição que estava já colocada pela galera ali do BRICS. O teu apontamento é perfeito, com a diferença que, embora o acordo China, Estados e Brasil falasse do Trump entregar o território que já estava, do Zelensky entregar o território que já estava ocupado, então o Lula chegou a verbalizar isso, ó. Pega o que ele já entrou e entrega e vamos combinar de parar aqui. Não tinha a parte de me dê tudo que você tem de terras raras aí em troca da minha proteção, que é uma coisa bem miliciana, né? Embora... Claro que o Trump, os Estados Unidos têm realmente como oferecer essa proteção, o Brasil não tinha, então não faria nem sentido. Sim, claro. Né, o Brasil falar em oferecer proteção em troca de riqueza, porque não tem como oferecer proteção mesmo, conforme o professor Paulo falou, com muita propriedade e razão. Mas hoje, olhando agora com o Trump, com a vitória do Trump, e veja... Ficou muito pior para ele do que se tivesse sido um candidato democrata ganhando, sem dúvida nenhuma. Ou outro republicano. Ou do acordo que o Brasil tinha proposto. Porque o Trump está propondo... O meu ponto do órgão multilateral passa por aí. Uhum. O Trump está propondo seguir ajudando, mas não há ninguém capaz de cobrá-lo disso hoje. Porque uma coisa é ele prometer... O Zelensky falar, mas você prometeu. E aí o Trump falar, então... Também não teria ninguém para fazer China e Brasil cumprir caso tivesse feito... Porque os órgãos multilaterais estão esvaziados, estão não só esvaziados financeiramente, como desmoralizados. Hoje porque é uma deteriorização da ordem liberal que tinha se estabelecido. E é por isso que eu queria reforçar justamente esse ponto, que a disputa que a gente está vendo não é mais como da Guerra Fria, que era socialismo e comunismo e capitalismo do lado. É entre formas de governo, de colorações diferentes e a ordem liberal que está muito fragilizada.